Olá, alunos e alunas, tudo bem com vocês? Sou o professor Fabrício Fernandes e na aula de hoje nós iremos dar continuidade ao estudo do verbo, pautando principalmente a sua classificação quanto à regularidade ou irregularidade. Nós temos aí como unidade temática nas linguística e semiótica, objeto de conhecimento, como já foi falado anteriormente, o verbo, e a habilidade que será trabalhada hoje é a F07LP04, que trata de reconhecer em textos o verbo como núcleo da oração. Primeiramente, na nossa aula, nós vamos trabalhar a questão da identificação do verbo, ou seja, eu preciso, antes de fazer qualquer classificação, identificar o verbo. Eu tenho que saber identificar o verbo. E eu coloquei aí para vocês uma classificação. Como é que eu identifico? O verbo é uma palavra que indica acontecimentos, olhem aí, acontecimentos representados no tempo como uma ação, correr, andar, nadar, fazer, um estado, estar, ser, um processo ou um fenômeno que nós chamamos de fenômeno da natureza, como chover, relampejar, nevar, gear. Okay? Os verbos flexionam-se em número, singular e plural, em pessoa, em modo, tempo, aspecto e voz. As orações e os períodos desenvolvem-se em torno de um verbo. Aí no canto inferior direito da tela de vocês eu coloquei alguns verbos existentes na língua portuguesa. Tem mais que isso? Muito mais. Mas aí nós temos alguns. Calibrar, entender, engajar, encontrar, alertar, relacionar, explorar, otimizar, encurtar, vários outros e outros e outros, que eu não posso falar todos, não é? No canto inferior direito da tela de vocês, eu coloquei um texto para a gente identificar os verbos. Olha que legal. As crianças também têm o direito de reclamar suas notas. É um absurdo. Tirei nota menor que o Zé Lelé. Mas por que é absurdo? Ora, eu colei dele, devia receber a mesma nota. Nós temos aí dois verbos que estão identificados no texto, não é? O verbo tirei, que vai pertencer ao verbo tirar no passado. Nós conseguimos identificar que é o verbo que está no passado a partir da desinência, não é? O ei. E nós também temos, na última fala, o colei, que vem do verbo colar, é que nós também sabemos que ele está no passado ou pretérito por causa da terminação ei, ok? E aí nós temos mais ideias de como vocês podem identificar os verbos, ok? Nós temos aí verbos que indicam ação, verbos que indicam estado, verbos que indicam fenômeno da natureza, e nós vamos trabalhar eles dentro das frases. Na ação, eu peguei o verbo cair e joguei dentro de uma frase que ficou: o vaso caiu no chão. Se vocês prestarem atenção, caiu é verbo. Por quê? Porque vai indicar uma ação, que é a ação de cair. E nós também conseguimos identificar que esse verbo ele está no pretérito ou passado por causa da terminação IU. Quando eu digo o vaso caiu no chão, eu já sei que essa ação é uma ação que já foi concluída, por isso está no passado ou no pretérito, ok? A segunda oração, nós temos um verbo que vai indicar estado. Na oração, ele está doente, o verbo é estar, porque vai indicar o estado de uma pessoa. Olhem aí que legal. Nós já sabemos que o verbo é estar e nós também conseguimos saber se esse verbo está no presente, no passado ou no futuro. Quando eu digo ele está doente, eu estou falando de uma ação que está acontecendo neste momento, de um verbo que está, então, no singular. Ok? Fenômeno da natureza, chover, como eu já falei para vocês, não é? Chover é um fenômeno da natureza. Não é a natureza que faz chover? Então, é um fenômeno da natureza. Eu coloquei na frase que diz: choveu ontem. Quem é o verbo? Choveu, que pertence ao verbo chover, certo? E nós já sabemos que esse verbo vai estar no pretérito, no presente ou no futuro. Olhem aí, choveu ontem.
Se foi uma coisa que aconteceu ontem, vai estar no passado ou pretérito. Muito bem. O que é um radical? Do ponto de vista estrutural, uma forma verbal pode apresentar os seguintes elementos. Radical, olhem aí, é a parte invariável, ou seja, não vai mudar, que expressa o significado essencial do verbo, ou seja, o sentido, o significado do verbo vai estar nesse radical. Por exemplo, nós temos aí, olhem aí, que verbo é esse? Falei, falava, falam. Radical, falo. Que verbo é esse? É o verbo falar. Muito bem. E o verbo falar vai manter o radical fal, que é F-A-L. Se vocês prestarem atenção, esse verbo não vai modificar o radical. Esse radical vai permanecer. Por mais que o verbo esteja no presente, no pretérito ou no futuro, o radical se mantém. Por quê? Porque o radical ele é invariável. Tema é o radical seguido por uma vogal temática, que indica a conjugação. Aqui pertence o verbo. Por exemplo, nós vamos pegar o verbo falar. Nós temos aí em vermelho o radical, a vogal temática, o tema, está em amarelo, certo? Que é o A, e nós temos a terminação R. E, para classificar o verbo, nós temos 3 conjugações. A primeira, a vogal temática é o A. Nós dizemos constantemente que a terminação AR para a primeira conjugação, para a segunda conjugação é R e para a terceira conjugação IR, ok? Então aí nós temos falar, primeira conjugação, porque termina em AR, vender, segunda conjugação, porque termina em ER, terceira conjugação, partir, por quê? Porque termina em IR, ok? Variações verbais. O verbo é a palavra que indica ação, movimento, estado ou fenômeno meteorológico ou da natureza. Pode sofrer variações de acordo com a sua flexão. O verbo possui flexões de modo, que pode ser indicativo, subjuntivo e imperativo, tempo, presente, pretérito e futuro, número e pessoa, singular e plural, e voz, que podem ser ativa, passiva e reflexiva. Aí nós temos as desinências. Desinência modo temporal indica o modo verbal e o tempo. E a desinência número pessoa ou número pessoal vai indicar o número e a pessoa. Aí nós temos aí, o verbo falar de novo, fal, radical, o A, que é a vogal temática, não é? Porque o verbo falar está na primeira conjugação. Esse vá é uma desinência modo temporal que vai indicar o tempo em que o verbo está. Quando eu digo falava, eu já consigo identificar que esse verbo está no passado ou pretérito. E o mos, que é uma desinência número pessoa, que é quando eu consigo identificar que o verbo está indicando que tem mais de uma pessoa praticando a ação de falar. Os modos verbais, olhem aí. Os modos verbais estão dentro desses textos. Use, compre, beba, coma, prove. E o que eles pensam que nós somos? E o que nós somos? Observe os verbos do primeiro balão. Use, compre, prove. Olhem, é como se estivesse mandando a gente fazer alguma coisa, não é? Eles estão no modo imperativo. Olhem aí, modo imperativo. Então, no modo imperativo, por quê, professor? Porque vão indicar no texto um pedido ou uma ordem. Observe o verbo. Olhem a frasezinha. Eu joguei futebol ontem. Olha o verbo. Joguei. Vai indicar uma ação, não vai? Olhem aí. Ele está no modo indicativo. Olha o nome. Indicativo. Pois expressa uma certeza, um fato. Aconteceu, não aconteceu? Se está no modo indicativo, aconteceu. Eu joguei futebol ontem. Eu tenho a certeza que essa ação ela aconteceu. Agora olhem essa outra. Olha, alguém colocou cimento novo. Não tem ninguém olhando? A gente poderia
poderia escrever nossos nomes, ou deixar nossas mãos, ou alguma outra coisa. Observe o verbo poderia. Ele vai dar a ideia de dúvida, não é? De dúvida. A gente poderia, não é? E por isso vai se encaixar no modo subjuntivo, que vai dar a ideia de dúvida dentro da oração. Ok? Verbo regular. Agora nós vamos para a classificação dos radicais. Verbos regulares são todos os verbos que, ao serem conjugados, não sofrem alterações no seu radical. Ou seja, eu posso conjugar à vontade que ele não vai sofrer modificação ou alteração no meu radical. Exemplo, o verbo falar, não é? Eu falo, tu fala, ele fala, nós falamos. E o radical fal continua, não é? Sempre em todos, ok? Então, o verbo falar ele vai ser um verbo regular. Por quê, professor? Porque o radical não se modifica a partir da conjugação, ok? Nós também temos como outro exemplo, aí no lado direito da tela de vocês, o verbo amar. Olhem aí, no modo indicativo, eu amo, tu amas, ele ama. No presente, não é? No pretérito perfeito, amei, amaste, amou. No pretérito imperfeito, amava, amavas, amava. Mais que perfeito, amara, amaras, amara. E se vocês prestarem atenção, o radical AM ele vai estar presente em todas as conjugações, ok? Para ser verbo regular, nós precisamos que o radical ele seja fixo, ok? E outra coisa também, as desinências elas vão ter que seguir as regrinhas, porque se as desinências elas não seguirem as regrinhas, ele também não vai ser encaixado como verbo regular, beleza? E o verbo irregular, professor? Os verbos irregulares, diferente do regular, não é? São os verbos que, ao serem conjugados, sofrem alterações, ou nos radicais, ou em terminações de maneira que a gramática não permite. Ao contrário do que acontece com os verbos regulares, eles não seguem os modelos de conjugação. Por exemplo, o verbo diz muda seu radical a ser conjugado. Olhem aí. Digo, disser, direi. Se vocês prestarem atenção, o verbo dizer ele não mantém o seu radical. Por isso que ele é chamado de verbo irregular. O verbo dar também vai apresentar alterações na sua terminação. Dou, das, dá. E por isso ele é considerado também um verbo irregular. Aí nós temos também, pessoal, uma tirinha, não é, do Níquel Náusea, que diz: uma cobra engolindo um ovo inteiro. Isso me lembra uma piada. O médico com o estetoscópio diz para a sua paciente: não gema, dona Clara, senão eu não ouvo. Olhem aí. Esse não ouvo, tá certo? Tá não, não é? A terminação verbal ela tá errada. Vai ser não ouço. Aí o que é que a cobra faz? Morde o ovo sem querer, não é? Diz: idiota, você me fez rir. Olhem aí. O verbo ouvir é um verbo irregular, não é? E muitas vezes esses verbos irregulares fazem a gente errar, não é? Quando nós vamos fazer as suas conjugações. E aí nós temos o verbo ouvir conjugado. Ó. Nós temos o eu, você ou tu, não é? Ele, ela, nós, vocês ou vós, eles e elas. Nós temos, ó, ouço, ouve, ouve, ouvimos, ouvem. Ouvi, ouviu, ouviu, ouvimos, ouviram, ouviram. Eu ouvirei, tu ouvirás, ele, ela ouvirá, nós ouviremos, vós ouvirão, eles ou elas ouvirão. Que nós temos aí a classificação, a conjugação correta do verbo ouvir, não é? E o efeito de humor daquela tirinha anterior, ele vai estar justamente aí, não é? Na primeira pessoa do presente. Quando é dito lá, não é pelo personagem, não eu ouço, mas sim eu ouvo, ok? Então, pessoal, a nossa aula é essa. Espero que vocês tenham gostado e até a nossa próxima.